Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. O nosso vídeo de hoje são algumas dúvidas que ficaram desses trilhos de mesa. Eu postei esses trilhos de mesa recentemente, são os vídeos antes desse. Para vocês que não assistiram, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá assistir. São muito lindos e fáceis de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ficaram algumas dúvidas, eu resolvi fazer esse vlog para explicar para vocês, mais ou menos, para ver se eu consigo sanar a dúvida de vocês. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. Eu fico muito agradecida. Vamos às dúvidas que ficaram desses trilhos de mesa e, consequentemente, a dúvida desses, com certeza, será sanado de outros trilhos de mesa que vocês forem fazer. Me perguntaram quanto à largura. Como pode fazer maior na largura? A largura do meus trilhos de mesa, eu meço na fita métrica. Então, eu faço uma quantidade de correntes e meço o tamanho que eu quero. Por exemplo, eu quero um trilho de mesa de 30 centímetros. Então, eu coloco ali uma quantidade de correntes até atingir 30 centímetros. Aí, depois eu vou trabalhar nas correntes até... Vou fazer ali o trabalho nas correntes. Aí, eu vejo se vai sobrar, se vai faltar. Então, geralmente eu meço na fita métrica. Aí, vocês podem fazer da mesma forma. Porque, às vezes, esse trilho de mesa para vocês é estreito. Então, vocês vão precisar fazer mais largo. Aí, essa é a ideia que essa é a ideia que eu deixo aqui para vocês. Vocês medirem na fita métrica a quantidade de correntes que vocês querem. Vocês querem mais largo? Colocarão mais correntes. Querem mais estreito? Diminuirão as correntes. Aí, vocês vão medir na fita métrica o tamanho, a largura que desejarem. Outra dúvida também que ficou foi em fazer o bico. Porque como tem esse bico aqui, as pessoas estão em dúvidas qual o tamanho que é o trilho em si, fora os bicos. Então, eu vou explicar aqui para vocês como que eu faço. Então, vamos aqui à explicação. Quando eu começo o meu trilho, esses trilhos de mesa que eu faço com bico, quando eu inicio eles, nós iniciamos, que nem igual este vermelho, eu iniciei por esta carreira aqui de quadrados. Então, eu iniciei o meu trilho de mesa por aqui e fui trabalhando. Fiz algumas carreiras. O que eu faço? Quando eu tenho um outro barbante do mesmo, eu pego o outro barbante, deixo o que eu estou fazendo o trilho de mesa junto com onde eu parei, eu deixo ali parado em stand-by o barbante que eu estou usando. Aí, eu pego um outro barbante e faço uma parte desse bico. Quando eu não tenho, só tenho mesmo o rolo que eu estou usando, eu corto o barbante, venho, faço um bico, depois eu volto, quando um bico encerrado, eu volto e continuo o trilho de mesa. Aí, eu faço outro bico de uma vez só. Quando eu chegar lá na outra ponta, eu faço o outro bico. Então, quando eu tenho um barbante a mais, eu deixo aquele que eu estou usando em stand-by e pego o outro. Aí, como eu faço? Eu estou trabalhando nesse sentido. Eu pego o outro barbante, viro meu trilho de mesa na parte reta. Viro aqui na parte reta do trilho de mesa, onde eu iniciei, vou lá e faço o bico. Né? Aqui eu comecei a fazer o bico neste quadrado e neste. Então, eu emendo o barbante aqui nesse último ponto alto e começo a fazer o bico. Vou carreiras de idas e vindas, aí encerrei o bico. Encerrei essa parte. Aí, quando eu tenho um barbante a mais, tudo bem, encerrei, cortei, guardei o outro barbante. Quando eu não tenho,
quando eu uso o mesmo que eu estou usando para fazer o trilho de mesa, eu encerrei ali, eu volto com ele, amarro onde eu parei a base do nosso trilho de mesa, continuo fazendo o trilho de mesa. Aí, quando chegar aqui na outra ponta, eu vou fazer normal, porque eu já vou já estou trabalhando aqui com o mesmo barbante. Chegando aqui, eu só continuo e encerro lá no bico. Deu para vocês entenderem mais ou menos qual é o processo que eu faço? Porque ficou assim, alguma dúvida, ficou umas dúvidas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para trazer para vocês, para tentar explicar. Espero que vocês tenham conseguido entender. Ah, e outra dúvida também. Nessa altura, quando eu cheguei aqui no meu trilho de mesa para fazer o último bico, eu já fiz o bico na outra ponta. Então, eu vou medir aqui na outra ponta qual o tamanho que ficou do final do bico até onde eu iniciei, até a carreira que eu iniciei o meu bico. Eu vou medir esse tamanho. Por exemplo, eu vou medir este tamanho. Então, esta é a nossa primeira carreira. Eu meço aqui dessa ponta até a primeira carreira do meu bico. Neste caso, do bico do trilho de mesa. Neste caso, o bico desse trilho de mesa ficou com 13 centímetros. Eu estou medindo nesta carreira, onde eu iniciei o bico do trilho de mesa. Então, ficou com 13 centímetros. Tá, eu já sei que o meu bico do trilho de mesa tem 13 centímetros. O que eu faço? Vou trabalhar o trilho de mesa e quando eu achar que já está no tamanho que eu desejo, eu vou medir. Eu vou colocar a minha fita métrica nesta ponta, que é onde eu iniciei o meu trilho de mesa, já contando com as carreiras do bico. E vou medir o trilho de mesa por completo. Meço, aí onde eu parei o meu trilho de mesa, se eu ficar com dúvida, será que esse tamanho já tá bom? Onde eu parei o trilho de mesa, eu acrescento ali mais 13 centímetros, porque eu sei que é o tamanho do meu bico. Aí eu vou saber qual o tamanho que o trilho de mesa vai ter. Deu para vocês entenderem? Eu meço lá da ponta do bico até onde eu achei, eu acho que aqui tá bom o meu trilho de mesa. Se eu quiser saber qual o tamanho que ele está, eu vou medir lá do bico até onde eu parei. Vamos supor que eu parei aqui, que é a minha última carreira do trilho de mesa. Parei aqui, vou acrescentar mais 13 centímetros, porque eu sei que é o tamanho do meu bico. Aí, eu vou saber qual tamanho que vai ficar o meu trilho. Aí, por exemplo, eu meço, aí eu falo, não, ainda está pequeno, não tá do tamanho que eu quero. Então, eu não vou fazer o bico ali, eu vou continuar fazendo a base do meu trilho de mesa. Cheguei no tamanho que eu achei que estava bom, eu vou lá, meço todo o trilho de mesa, e onde eu parei, eu acrescento mais 13 centímetros. Vocês conseguiram entender como vocês vão achar o comprimento do trilho de mesa? Esse trilho de mesa que é de ponta? Conseguiram entender? Da mesma forma que eu estou medindo este vermelho, eu vou medir o branco, vou medir qualquer um que tenha o bico. Recapitulando para vocês. Eu fiz a minha base, eu fiz a base do meu trilho de mesa. Chegando em uma altura, para eu saber se aquele tamanho tá bom para a mesa que eu vou colocar, para minha encomenda, eu vou medir o meu trilho de mesa dessa ponta até onde eu parei. Medir. Dali pra frente, eu vou colocar 13 centímetros, porque esse meu trilho de mesa, o bico dele ficou com 13 centímetros. Se o bico do trilho de mesa de vocês ficarem maior, vocês vão medir o tanto que ficou o trilho de mesa. O tanto que ficou, vocês vão acrescentar. Aí, vocês saberão se está do tamanho que vocês querem ou não. Se acharem que tá, aí já vão e já começa a fazer o bico. Já emenda aqui o bico, sem cortar o barbante. Da mesma forma que vocês vieram até aqui, vocês só vão continuar. E encerrar o trilho de mesa.
Vocês conseguiram entender? Da mesma forma, eu vou fazer com o branco ou com qualquer um que tenha o bico. Já o trilho de mesa branco, o meu bico até aqui, que é a nossa carreira, que nós iniciamos o bico, ele ficou com 15 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Chegando no tamanho que eu achar que está do tamanho ideal, do comprimento ideal, eu vou medir todo o meu trilho de mesa, vou medir todo o comprimento, vou medir todo o comprimento do trilho de mesa. Vamos supor que eu parei aqui o trilho de mesa. Aí, eu quero saber se está do tamanho que eu quero. Eu vou medir lá da ponta do bico, vou medir ele. Chegando aqui onde eu parei, vamos supor que eu medi. Cheguei aqui, eu parei com 70 centímetros. Aí, eu quero saber qual o tamanho que vai ficar meu trilho de mesa. Aqui, eu acrescento mais 15 centímetros, que é o bico. Ou 15, ou 16, ou 13, do tamanho que ficou o bico do outro lado. Eu somente acrescento aqui, aí eu vou saber qual o tamanho que vai ficar o meu trilho de mesa. Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Eu tentei explicar o mais básico que eu consegui. Espero que vocês tenham entendido. Então, espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Isto feito, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!